Orochimaru nasceu em Konohagakure, cerca de 50 anos antes do início do anime. Seus pais faleceram em um momento desconhecido de sua infância. Quando jovem, Orochimaru se mostrou um gênio e um prodígio, daqueles que surgem um a cada geração. Nessa época, ele desenvolveu um interesse pela imortalidade. Com isso, ele deixou alguns shinobis com a impressão de que ele era desumano e que um sentimento maligno estava brotando nele. Juntamente com Tsunade e Jiraiya, o Orochimaru fez parte do time 7, que tinha como sensei o Hiruzen Sarutobi. O Orochimaru era considerado muito talentoso e sempre esteve à frente de seus dois companheiros da mesma idade. Durante esse tempo, ele desenvolveu uma pequena rivalidade com o Jiraiya, e essa rivalidade resultou em ambos tentando superar um ao outro, mas a amizade sempre permaneceu. Por causa de seu talento, o Hiruzen Sarutobi via Orochimaru como um possível futuro Hokage. Durante sua infância, Orochimaru costumava visitar a lápide de seus pais para refletir sobre a vida. Em um certo dia, ele encontrou uma pele de uma cobra branca no túmulo de seus pais. O Hiruzen disse que essa cobra significava sorte e renascimento, e isso inspirou Orochimaru a estudar Kinjutsu e obter a imortalidade, e também o conhecimento de todas as técnicas. Em algum momento, antes da Segunda Guerra Mundial Shinobi, o Orochimaru foi responsável pelo time no qual o Nawaki fazia parte. O Nawaki era o irmão mais novo da Tsunade. Em uma missão, ele presencia a morte de seu aluno em uma batalha. O Orochimaru recupera e devolve o colar da Tsunade que estava com o Nawaki, que é o mesmo colar que ela deu para o Naruto. Anos depois, na Segunda Guerra Mundial Shinobi, o Orochimaru, a Tsunade e o Jiraiya vão para o campo de batalha como Jonins. Durante a guerra, eles receberam o título de Os Senins Lendários da Folha. Isso se deu após uma batalha contra o líder de Amegakure, Hanzo da Salamandra, que decidiu deixar os três vivos com uma condição, que era os três se autodenominarem os Senins Lendários da Folha a partir daquele dia. Algum tempo depois, os três encontram os órfãos de Amegakure, Nagato, Yahiko e Konan. O Orochimaru queria matar os três, mas o Jiraiya impede e decide treiná-los. Depois da guerra, Orochimaru se dedicou mais a seus experimentos e se tornou um membro da Anbu, e depois se juntou à Raiz para trabalhar diretamente com o Danzo. Nesse tempo, ele se tornou o mentor da Anko. Uma das ambições do Orochimaru nessa época era se tornar o quarto Hokage. Ele pretendia usar esse título para benefício próprio, a fim de poder fazer experimentos à vontade, sem ninguém encher o saco. O Hiruzen sabia do mau potencial que seu ex-aluno tinha, mas ele esperava que o Orochimaru mudasse de atitude e passasse a trilhar um caminho certo. Nessa época, o Orochimaru desenvolveu a marca da maldição e incorporou por meio do DNA do Jugo. Cerca de 26 anos antes da história do anime, ele realizou um experimento em 60 recém-nascidos, nos quais ele implantou o DNA do primeiro Hokage a fim de desenvolver o elemento madeira. Acreditando que todas as crianças morreriam por causa desse experimento, ele se desfez dessas crianças. No entanto, uma das crianças sobreviveu e conseguiu usar o elemento madeira. Essa criança era o Yamato. Quando chegou a hora do terceiro Hokage escolher seu sucessor, Orochimaru percebeu que tinha grandes oportunidades. No entanto, como sabemos, o Minato Namikaze se tornou o quarto Hokage. O Orochimaru questiona seu antigo sensei sobre isso, mas o Hiruzen diz que algo de mal estava crescendo no Orochimaru, e que ele não era mais adequado para a posição de Hokage. Por causa disso, Orochimaru desenvolveu uma forte antipatia por Konoha e pelo Hiruzen. Nessa mesma época, o Orochimaru foi enviado em uma missão por Danzo para matar duas pessoas. Uma delas era o Kabuto. Em vez de matar, o Orochimaru oferece ao Kabuto a posição de braço direito. E com a ajuda do Kabuto, o Orochimaru realizou várias experiências em alguns shinobis de Konoha que ele sequestrou. Com essas cobaias humanas, o Orochimaru consegue desenvolver uma técnica que lhe permite trocar de corpo várias vezes, assim atingindo a imortalidade. Algum tempo depois, quando Orochimaru estava na periferia de Kirigakure, ele encontrou o Kimimaro, o único sobrevivente do clã Kaguya. Logo depois, com a ajuda do Kimimaro, a pesquisa do Orochimaru sobre as fontes dos poderes do Jugo fez com que ele descobrisse a caverna Ryuchi.
Devido à fragilidade de seu corpo, Orochimaru não conseguia entrar no modo sábio. E visto isso, ele desenvolveu um método alternativo, o selo amaldiçoado. Ele faz vários testes, primeiramente na Anko e outras pessoas. Posteriormente, após aperfeiçoado, ele coloca o selo no Kimimaro e no Quarteto do Som. Após o Hiruzen se aposentar e nomear o Minato como o quarto Hokage, Orochimaru não via mais razão para permanecer em Konoha. Então ele começou a ser menos discreto. Quando em um dia ele foi surpreendido pelo Hiruzen e algumas unidades da Anbu durante um de seus experimentos, assim sendo forçado a deixar Konoha caso quisesse continuar suas pesquisas. Pouco tempo depois, ele se juntou a Akatsuki para tentar assumir o corpo do Itachi como recipiente para si mesmo. No entanto, ele falhou várias vezes em seus ataques, porque o Itachi era muito forte para ele. Depois de deixar a Akatsuki, Orochimaru fundou sua própria aldeia, que ele nomeou como Vila do Som. Ele preferia procurar shinobis que procuravam poder e que viviam em solidão para trazer para a vila. Depois de vários anos, Orochimaru conseguiu coletar muitos shinobis para sua aldeia, e assim construir seu próprio exército. Para encontrar aliados para seu ataque a Konoha, Orochimaru matou o quarto Kazekage e tomou seu lugar para fazer uma aliança entre a Vila da Areia e a Vila do Som. Durante o teste da seleção do exame Chunin, ele matou 3 genins da Vila da Grama para se infiltrar e encontrar o Sasuke e ver se o jovem Uchiha era um bom receptáculo. Na Floresta da Morte, ele encontra o Sasuke, e no meio da luta, ele dá a marca da maldição para o garoto. Na terceira fase do exame Chunin, Orochimaru se passa pelo Kazekage e acompanha as lutas juntamente com o Hokage, o Hiruzen Sarutobi, seu antigo mestre. Quando a Vila do Som e a Vila da Areia atacam Konoha, Orochimaru luta contra o Hiruzen, fazendo o Edo Tensei do primeiro Hokage e do segundo Hokage para lutar. O Hiruzen consegue derrotar as duas invocações e com o selo amaldiçoado ele tenta selar a alma do Orochimaru. Mas o Orochimaru enfia uma espada no Hiruzen. Ao ver que não iria conseguir selar seu aluno, o Hiruzen usa suas últimas forças antes de morrer para selar os braços do Orochimaru. Assim, o Sennin não conseguiria mais executar nenhum jutsu. Com seus braços incapacitados, Orochimaru apela para sua antiga amiga e companheira de equipe Tsunade para curá-lo, oferecendo a ela ressuscitar seu falecido namorado e irmão. A princípio, parecia que a Tsunade aceitaria a oferta. No entanto, ela recusou devido à posição de quinta Hokage, que foi oferecida a ela pelo Jiraiya no mesmo dia. Orochimaru, Tsunade e Jiraiya lutam, onde os 3 Senins lendários fazem suas invocações. O resultado da luta se dá com Orochimaru sendo derrotado e dizendo que usaria outra maneira de recuperar seus braços, e depois voltaria para destruir Konoha. Algum tempo depois, Orochimaru enviou o Quarteto do Som para trazer o Sasuke para ele, prometendo mais poder ao garoto. Como essa missão para capturar o Sasuke durou mais do que o esperado, Orochimaru não teve escolha a não ser assumir outro corpo, pois seu atual corpo já estava passando dos limites. Quando o Sasuke chegou na Vila do Som, Orochimaru prometeu poder o suficiente para derrotar o Itachi. Em troca disso, o Sasuke deveria se tornar o próximo hospedeiro de seu corpo. Em Naruto Shippuden, a primeira aparição do Orochimaru ocorreu quando o novo time Kakashi, liderado pelo Yamato, se encontrou com o suposto espião do Sasori. Esse espião era o Kabuto, mas ele não era espião há muito tempo. O Yamato fingiu ser o Sasori na reunião com o Jutsu de transformação, mas falhou devido à mudança de situação e o aparecimento do Orochimaru. Orochimaru fica interessado no Naruto para saber se ele estava tão forte quanto o Sasuke. Então, os dois lutam, onde o Naruto assume a forma de 3 caudas, posteriormente assumindo a forma de 4 caudas. O Orochimaru até que estava dando conta do recado, mas devido ao esforço e a utilização de muitas técnicas nessa luta, seu atual corpo começa a rejeitá-lo. Após a luta, o Sai em nome do Danzo oferece a Orochimaru uma aliança para destruir Konoha. Já em seu esconderijo, Orochimaru vê seu corpo fraco. Então chega a hora do Sasuke se tornar um hospedeiro. Mas o Sasuke ataca o Orochimaru. Os dois lutam, onde o Orochimaru mostra sua real forma. Na tentativa de assumir o corpo do Sasuke, o Orochimaru é enganado. O Sasuke absorve parte do Orochimaru, assim ganhando acesso a alguns poderes, mas tendo que usar parte de seu chakra para supri-lo. Durante a luta do Sasuke contra o Itachi, Orochimaru foi capaz de se libertar do corpo do Sasuke e tentou se vingar do Itachi.
mas ele foi derrotado e selado pela espada Totsuka. No entanto, 3 pequenas cobras foram capazes de se separar do Orochimaru. Uma delas foi queimada pelo Amaterasu. Já na quarta grande guerra ninja, após a vitória do Sasuke sobre o Kabuto, o Sasuke revive o Orochimaru usando o material do corpo do Kabuto, o chakra Sennin do Jugo e o selo da maldição da Anko, assim trazendo o Orochimaru de volta à vida. Ao contrário daqueles que foram ressuscitados pelo Edo Tensei, o Orochimaru não estava realmente morto. Seu renascimento foi possível porque ele dividiu seu próprio chakra Senjutsu entre as marcas da maldição das pessoas que ele implantou. O Orochimaru viu tudo o que a Anko experimentou, então ele sabe sobre a guerra e os motivos do Sasuke. Ele também retira seu próprio chakra do Kabuto para recuperar um pouco de força. O Orochimaru, o Sasuke, o Jugo e o Suigetsu visitam os restos do santuário dos Uzumakis, onde ele invoca o Shinigami do selo consumidor da morte para recuperar as almas seladas nele. Mas em troca exigia um sacrifício, que foi o corpo do próprio Orochimaru. Mas ele consegue sobreviver usando um clone do Zetsu branco como hospedeiro. Com isso, ele foi capaz de fazer o Edo Tensei e invocar os 4 Hokages que estavam mortos para responderem às perguntas do Sasuke. Após o Hashirama terminar de contar sua história sobre a fundação de Konoha e seu relacionamento com Madara, o Orochimaru pergunta ao Sasuke quais são seus objetivos. O Sasuke responde que ele não vai deixar a vila e o legado de seu irmão afundar, e que ele quer ir para o campo de batalha. Depois de ouvir isso, Orochimaru anuncia que ele também irá ajudar na guerra. E quando Hiruzen pergunta por que ele mudou de ideia, Orochimaru explica que observou o Kabuto copiando ele. Então ele percebeu que era um erro agir daquela maneira. E agora ele está interessado no caminho do Sasuke de não deixar os sacrifícios anteriores e a aldeia fossem jogados no lixo. O Sasuke, juntamente com o Jugo, vai para o campo de batalha, onde a Jubi está. O Orochimaru, juntamente com a Karen e o Suigetsu, vão para o local onde os 5 Kages foram derrotados pelo Madara. Ao chegar, ele faz com que seus 2 subordinados curem a Tsunade. Em uma conversa com ela, o Orochimaru revela que ele mudou. Então, com a ajuda da Katsuyo, ele, a Karen e o Suigetsu vão para o campo de batalha. Chegando lá, ele percebe que a realização do plano do Obito significaria no fim de seus experimentos. Então ele decide não permitir isso. Mais tarde, Orochimaru, assim como todos, é preso pelo Tsukuyomi Infinito. E após a Kaguya ser derrotada, ele e os outros são libertos do Genjutsu. Após a quarta grande guerra mundial Shinobi, Orochimaru continuou seus experimentos genéticos com a permissão de Konoha, mas sendo vigiado 24 horas por dia por ninjas da aldeia e pelo Yamato. Já em Boruto, ele tem grandes avanços em suas pesquisas com base em seu DNA. Orochimaru então cria humanos sintéticos. Um deles é o primeiro Shin e o Mitsuki. O Mitsuki é um humano sintético, mas o Orochimaru mostra sentimentos por ele e trata ele de certa forma como um filho. O Mitsuki decide encontrar seu próprio caminho e se tornar um ninja de Konoha, assim entrando para o atual time 7. Em Boruto, o Orochimaru se dedica a seus experimentos e dá suporte a seu filho, Mitsuki. Um ninja que, devido à busca incansável pelo conhecimento de todas as técnicas e a imortalidade, seguiu um caminho sombrio, trazendo um mal ao mundo e não deixando nada ficar em seu caminho. Mas após outros acontecimentos, ele decide trilhar outro caminho. Essa foi a história do Orochimaru. Se você gostou de conhecê-la, deixa o like para me recompensar, pois esse vídeo deu um trabalhão para resumir, gravar e editar. Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder quando sair mais histórias de personagens. Se você quiser conhecer outras histórias, como exemplo a do Madara, do Obito ou até mesmo do Itachi, clica nessa playlist que está passando na tela. Nela está todas as histórias do canal. Assiste todas elas que eu garanto que você não vai se arrepender. Valeu por assistir, beijos, fui!